Olá, sejam todos bem-vindos hoje a uma aula especial no nosso canal Matemática com Will.p. Hoje então trazendo para vocês aí a divisão de polinômios, né? Vocês sabem como dividir polinômios? Hoje então vou trazer dois métodos aí para vocês, né? Um método normal, como se fosse dividir números inteiros ou naturais, né? E um método chamado Brioux-Fini. Então fiquem ligados aí, não esqueça então de se inscrever no nosso canal, de curtir, compartilhar e comentar. Meu nome então é William Pessoa, sou seu professor e hoje então vamos resolver esse exercício que está aí na nossa tela, certo? Vamos então à nossa aula de hoje. Então tá aí o nosso exemplo de hoje, né? X à quarta mais 3x ao cubo menos 2x ao quadrado, menos x mais 6, então divididos pelo polinômio x mais 3. Então vamos usar o nosso primeiro método, né, que como se fosse então a divisão normal, né? Então dividindo normal. Tá baixo aqui, deixa eu só aumentar a grossura aqui da tinta. Então, dividindo normal, né? Vamos ter aí que fazer a seguinte divisão, né? X à quarta mais 3x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 6 divididos por x mais 3. Lembrando então que para a gente dividir um polinômio, né, a gente tem que então pensar no seguinte, né, como é que a gente vai dividir então x à quarta com x normal, né, com x à primeira. A gente tem que pensar então naquela propriedade da multiplicação, né, de números iguais, né, quando a gente tem então aqueles números iguais, deixa eu mudar aqui de cor. Que, por exemplo, quando a gente tem a que multiplica a ao quadrado, né? Nós fazemos o que? Nós mantemos então a base, né? E somamos aí os expoentes, né? Então ficaria aqui a ao cubo, tá certo? Então vamos fazer mais ou menos a mesma coisa aqui, né? Então vamos pegar aqui, ó. Deixa eu botar em azul. A gente ver aqui, ó. Então vai ser, ó, x à quarta com x à primeira. Então, para somar 4 ali, tem que botar o que? X à terceira, né? Então, beleza. Aí a gente vai fazer a multiplicação. E aí, então, a gente vai fazer a subtração, né? Então, vai ser x à quarta. Certo? Quando a gente faz então a multiplicação com x ao cubo com x a primeira, né? A gente soma então os expoentes, fica x à quarta. E aí a gente subtrai, troca o sinal, né? Com x menos x à quarta. X ao cubo mais 3x, então fica 3, com mais 3, né? Fica 3x ao cubo. Passando então para esse lado, fica menos 3x ao cubo. Então aqui a gente corta aqui, né? Então aqui fica 0. E aqui fica 0. Aí agora a gente repete todo o restante aqui que sobrou. Então repetindo aqui o que sobrou, aí fica menos 2x ao quadrado menos x mais 6. E agora vamos continuar, né? Continuando aqui. Aí agora o que a gente vai ter que fazer? X para x, né? No caso aqui está negativo, né? Então como está negativo, a gente vai ter que botar negativo aqui também. Então vai ser menos x, né? Aí fica menos x com x, fica menos x ao quadrado, né? Como ele vem para o outro lado, aí então ele fica mais x ao quadrado. Menos x com mais 3, então fica menos 3x. Mas como ele passa para cá, né? Então ele fica mais 3x
Agora fazendo a conta, né? A gente corta aqui, fica 0. 3 com menos 1. Né? Lembrando que aqui é um x, né? Então, mais 3 com menos 1x vai ficar então mais 2x, certo? Então a gente só repete agora o mais 6. E aí agora ficou fácil, né? Agora aqui 2x, né? Como é que já tem x, qual o número então que vai ficar ali? Vai ser então menos 2, né? Ou no caso, deixa eu ver aqui, é mais 2, né? Como aqui é positivo, né? Então vai ficar mais 2, ó. Mais 2. Por quê? Porque quando ele vai vir para cá, ele vai ficar negativo. Então vai ser, ó, 2 ali com x, então vai ficar 2x. Vindo para cá, menos 2x. Agora aqui, ó, 2 mais 3, 6, né? Então vai ficar menos 6. Aqui a gente corta. E aqui vai dar, então, resto 0. E esse aqui é o nosso polinômio. E ficou, então, do resultado da nossa divisão. Agora, nós vamos ver, então, como faz aí o Briot-Ruffini, né? O Briot-Ruffini é quase igual a esse modelo que a gente viu, só que tem uma diferença, né? A gente não vai montar esta conta aqui, né? Então a gente vai fazer da seguinte maneira, ó, preste atenção. Lembra que a gente tem, então vai ter que dividir o polinômio por x mais 3, né? Então a gente vai ter que achar a raiz dessa equação do primeiro grau, né? Então a gente vai ter que igualar aqui a 0. Então, portanto, a gente vai dividir por x menos 3. No caso do Briot-Ruffini, deixa eu botar aqui, Briot-Ruffini. No caso do Briot-Ruffini, a gente vai usar os quocientes, né, do x, né? Ou seja, os números que estão à frente do x. No caso, então, a nossa equação é x à quarta mais 3x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 6, né? Então a gente vai usar os números que estão à frente desses do x, né? Incluindo aqui também esse valor sem o x. Então vai ficar assim, ó. Então a gente vai pegar o menos 3, que é o valor então que a gente vai dividir. Fazer então isso daqui. Desculpe pela linha não tá tão boa, né? Aí agora a gente vai pegar os quocientes, né? Então ó, do x à quarta a gente vai pegar o valor 1. Do x ao cubo o valor mais 3 menos 1 no x ao quadrado menos 1 no x e mais 6. Então lembrando que aqui no valor do termo independente é onde vai ficar então o nosso resto. Então a gente vai marcar então uma linha tracejada aqui, que aqui então vai indicar que vai ser então o nosso resto, tá certo? Então vamos à divisão. Menos 1 aqui a gente repete, ó. No primeiro termo a gente vai repetir. Então vai ficar menos 1 mesmo. E aí como é que a gente vai fazer isso agora? A gente vai pegar aqui, ó. Fazer a multiplicação. Né? A gente vai multiplicar e somar com o próximo, né? Então vai ficar 1 vezes menos 3 com mais 3, 0. Tá? Agora aqui, ó. 0 com menos 3, 0. Somando com menos 1, menos 1. Tá? Agora aqui, ó, menos 1 com menos 3 vai dar mais 3. Mais 3 com menos 1, mais 2. E agora aqui, ó, mais 2 com menos 3, menos 6. Com mais 6 vai dar então 0. Então tá aqui, ó, resto 0. E o nosso polinômio, então, vai ser da seguinte forma. Então aqui vai ser então x ao cubo menos, aqui como é x ao quadrado, né? Então a gente não precisa colocar, menos x mais 2. E aí então ficou
o mesmo resultado do que vimos então no de cima ali na divisão normal. Aqui no de cima, lá, tá vendo? Ficou exatamente igual. Então tá vendo os dois métodos, né, da divisão normal e o Brio-Ruffini. Então, o Brio-Ruffini é um pouco mais rápido, né? Aí mais rápida a nossa divisão. Basta então a gente achar a raiz ali da equação do primeiro grau, né, com que a gente vai dividir e fazer então a divisão ali normalmente. Tá certo? Então espero que tenha gostado da aula. Não se esqueça então de se inscrever, curtir e comentar aí no que você quer ver nos próximos exercícios, tá certo? Então, muito obrigado aí pela atenção de todos. Nos vemos num próximo vídeo. Fui!